Bom dia, todos bem-vindos mais uma vez. Como a Andréa falou, né, passamos da metade agora do curso, 11ª aula, né, já passamos da metade. E para essa segunda etapa, nós teremos alguns temas que são fundamentais, são importantíssimos. Primeiro, porque hoje nós falaremos sobre médiuns. E aí eu vou fazer logo de cara uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui que não seja médium? Bom, vou entender o silêncio como uma resposta afirmativa. Todos somos médiuns e parabéns, porque de fato são. Mas o que nós traremos, né, como conteúdo nessa manhã, essa construção que faremos, e já aproveitando para fazer aquele acordo, né, que eu gosto sempre de fazer, que essa construção será feita por todos nós. Então, participem, perguntem, se tiverem dúvidas, né, complementem, vamos construir juntos esse conteúdo. Mas não esqueçam de levantar o braço, esperar que a Andréa Félix hoje não fez ainda o seu treino, vai fazer agora, caminhando aqui no salão. Olha lá, já tem, é uma flamenguista, não? Deixa eu ver. Vitória, primo, né? Flamengo, Vitória, são primos, né? Todos da mesma cor. É uma pergunta? Você levantou o braço? É uma pergunta? Então, já temos uma pergunta antes do conteúdo. Que coisa fantástica! Bom dia. Bom dia. Vitória é vitória, Flamengo é Flamengo. Né? Tá certo. Ficou uma dúvida da última aula que eu acabei esquecendo de perguntar. Uhum. Falando sobre a questão da mediunidade. Eu era do Vale do Amanhecer, né? E lá, quando eu comecei meu desenvolvimento, parecia que eu tinha um imã para espíritos obsessores, sabe? Eu queria saber, a questão da mediunidade, tem essa possibilidade assim, de você só atrair espíritos obsessores para você? Porque eu sofria lá, sabe? Tipo, aí eles me falaram que é por conta da energia que você tem, e aí que acaba você atraindo esses espíritos que precisam de uma ajuda, que precisam de uma libertação. Eu queria saber isso, se é a questão da mediunidade, é possível a gente só atrair espíritos obsessores assim, para tirar sua energia, para tirar sua paz? Não consigo ver seu nome daqui, mas o que é a ansiedade, né? A gente vai falar sobre isso ao longo da nossa manhã, e aí a gente mal deu bom dia, ela já faz uma pergunta que é pertinente, sua pergunta tem tudo a ver, e eu só vou te pedir que me permita que ao longo da aula, porque é sobre isso que a gente vai falar, exatamente sobre isso, né? Porque o que você está chamando de imã, eu vou chamar de vibração, e vou dizer, a gente vai, né, ao longo da exposição, entender que todos nós vibramos numa determinada faixa de frequência. Essa faixa de frequência, por sintonia, por afinidade, vai permitir que você sintonize com espíritos, com pessoas, né, que estão também nessa mesma faixa de frequência, de sintonia. Então, a gente vai ter lá as frequências que são mais baixas, as frequências que são intermediárias, as frequências mais altas, e nós, né, o médium, tá aí o nosso tema de hoje, tem essa capacidade de transitar por essas frequências e, portanto, sintonizar essas inteligências. É o nosso tema de hoje. Então, me permita apenas te responder isso ao longo da aula, porque vai ser exatamente o que falaremos. Bom, mas eu dizia então que essa construção vai ser feita por todos nós e que levantem o braço, né, para que o microfone possa chegar e a gente ter a pergunta e a resposta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a gente possa, para potencializar a nossa manhã, que as perguntas sejam do tema. É cabido, porque nós temos sempre pares de aulas com alguns temas. Por exemplo, médiuns e mediunidade. Os dois temas se imbricam de tal forma que, até para nós, apesar de termos uma ementa bem clara, até para nós, às vezes, é difícil separar uma coisa da outra, né? Então, pode ser que algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas questões venham
relacionadas à mediunidade e não ao médium, né? Ao intermediário. Tudo bem. Teremos uma próxima etapa, né? Nas próximas aulas, que falaremos da obsessão. Então, obsessão e desobsessão, os temas também se imbricam, então faz parte as dúvidas em comum dos dois temas. Mas, para a gente potencializar amanhã, vamos tentar focar, né, no médium, nesse tema. Aí a gente consegue chegar até o final com mais clareza a respeito do tema. Bom, para que isso seja construído, nós temos um objetivo principal, que é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, quer queira ou não, quer saiba ou não, quer acredite ou não, quer vivencie uma religião mediúnica ou não, você é médium. Então, isso é um fato, não é uma crença, não é uma filosofia, você é médium. Eu já falei isso várias vezes aqui, porque é um contexto, primeiro que me orgulha, né, mas é um contexto que cabe numa exemplificação de várias questões. A minha família originada, né, meus pais, avós, irmãos, tem um ecletismo religioso incrível. A minha avó materna é evangélica, é da Assembleia de Deus. A minha mãe é evangélica também, de outra igreja. O meu pai, católico, mas não é católico, porque a gente às vezes fala que é católico não praticante, né? Não, vai à missa direitinho lá, todas as coisas, tudo direitinho. Ele já desencarnou, mas enquanto estava aqui, hoje ele ainda deve estar indo à missa, mas enquanto estava encarnado, cumpria lá o catolicismo dele legal. O meu irmão, budista, e eu, espírita. Então, imagina, almoço de domingo, né? Que coisa fantástica, né? Era um encontro ecumênico, cada um trazia lá as suas considerações. Mas, dentre os relatos, né, eu ouvi a minha avó dizer que tem um culto que ela faz lá, que ela participa. O detalhe, minha avó está encarnada ainda, 97 anos, está lá firme e forte. E ela relata que tem um culto que ela participa, onde há uma manifestação do Espírito Santo e que as pessoas, os fiéis, falam em línguas. Então, olha que coisa fantástica, né? Uma manifestação do Espírito Santo onde as pessoas falam em línguas. O que é isso para a gente? Mediunidade, né? Então, são médiuns que estão ali, porque o fenômeno que está ocorrendo é esse, né? É a comunicação interdimensional. A gente vai observar, a gente vai ver a mediunidade na história, né, da humanidade, em muitos momentos, e absolutamente livres de qualquer pensamento religioso próprio. Ela está para o ser humano. Não foi, tão importante dizer, não foi o Espiritismo que criou isso. Talvez, né, alguns nomes. Então, Kardec, né, chamou o intermediador dessas dimensões, o que está capaz de fazer essa comunicação, ele chamou de médium, né? Mas o Espiritismo não inventou ou não criou a mediunidade, ela já existe desde que existe o homem, né? A humanidade. Bom, e aí para que a gente chegue naquele objetivo, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, mostrar que todos somos médiuns em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. A minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico. E eu já pensei várias vezes, uma ideia que você vê, não fiz ainda, né? Mas uma ideia de criar um instrumento, um aparelho, chamado mediômetro. Ia ser um sucesso isso, né? Porque, imagina, todos os centros iam querer ter o mediômetro, para a gente saber a intensidade mediúnica de cada um. Então, você pegaria lá o aparelho, né, as pontas de prova ali, e quando você tocasse nos dois fiozinhos, o ponteiro ia indicar ali quanto de
de mediunidade você tem. Então, se eu ia tocar lá, ele ia fazer assim, só aquele pouquinho, né? Aí Chico Xavier ia tocar, ele ia quebrar a agulha lá no final, né, do dial lá. Bom, mas esse aparelho não existe, né? Não foi inventado. Eu tive a ideia, mas ele não foi inventado. Então, hoje a gente não tem como mensurar, como medir, né, a capacidade mediúnica de todo mundo. Mas a gente sabe dizer com clareza que ela vai partir de um ponto de sutilidade, num ponto de uma mediunidade muito intuitiva, né, muito na base da inspiração sutil, até um outro ponto de uma mediunidade muito evidente, né, uma mediunidade que a gente vai chamar de ostensiva, onde o fenômeno é claro, a gente percebe com clareza o que está ocorrendo ali, não se tem dúvidas em questão ao fenômeno. Então, ela vai ter essa gama de variação e nós nos enquadraremos em um desses pontos, né, de intensidade dela. Então, mostrar também que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Então, a minha amiga flamenguista, ela não quer admitir, mas ela é flamenguista, ela já fez essa pergunta de largada, né? De que forma, ela chamou de imã, né? Esse imã, esse magnetismo que nos atrai a uns determinados espíritos e a outros de forma diferente, né? Então, o que nos faz conectarmos com uma determinada característica de pessoas, né? De espíritos. Então, falaremos sobre isso. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Sabe que tem uma coisa que eu já nem sei mais, às vezes eu perco as contas, 20 e alguns anos que eu tenho estudado Espiritismo. E durante todo esse tempo eu vejo pessoas que têm às vezes o mesmo tempo que eu, ou mais até, que na hora de uma comunicação ou de uma tentativa de uma comunicação, fazem uma pergunta assim, será que isso é meu ou não é meu? É incrível como a gente fica na dúvida, né, se aquela ideia, se aquilo que está chegando naquele momento, se ela é minha ideia, se a emoção é minha também, ou se é de outro, né? É uma dúvida que é insistente, ela permanece conosco durante muito tempo. Só que a gente tem um monte de indicadores que vão se mostrando ao longo da nossa jornada e que apontam para a mediunidade e que fazem com que a gente exclua, né, a possibilidade daquilo não ser de outra inteligência, não ser mediúnico. Entender também, aproveitar esse ponto, né, entendermos também que há uma possibilidade dessa comunicação, desse contato mediúnico, ou seja, quando ele tem uma interferência de uma outra inteligência, e quando isso ocorre de forma anímica, ou seja, quando procede de mim mesmo, né, do espírito que eu sou. E entenderemos que não há, vamos falar do top da mediunidade, né, Chico Xavier, não há comunicação 100% mediúnica. Sempre vai ter um componente anímico. Sempre terá uma pitada do que somos. Sempre traremos algo nosso. Importante a gente não alterar a mensagem, né? Quando se fala de animismo, o pessoal já se arrepia, já se assusta. Epa, não pode alterar a mensagem, mas trazer um pouco de nós não tem como separar, né? Então, e por fim, mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. E aí, nesse momento, a gente vai trazer, na verdade, a função, a finalidade do médium, né? Afinal, somos médiuns e agora? Faço o que com isso, né? Então, a gente vai ver um monte de aplicações possíveis, inclusive as que temos disponíveis aqui na nossa casa, né? Porque a
a função, vamos dizer assim, né? Quando, né, ser médio é uma função para nós, ela vai precisar de uma equação básica, né, para o seu desenvolvimento, que é uma equação muito simples. Ela é estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Não tem como, não há a possibilidade de você pleitear a função, né, o trabalho de mediador de uma outra inteligência sem estudo. Não é possível. Então, a equação é estudo e trabalho. Bom, aí a gente vai oferecer, nesse curso aqui, bastante teoria. A gente traz aí, no básico, eu estou falando, primeiro semestre, existe um curso, né, que é a ULI, que são 5 anos de estudo, são 10 ciclos de estudos, mas a gente está falando do básico só. Vamos trazer 20 temas básicos, e a gente vai só ver a teoria, se a equação é estudo e trabalho, então não, é preciso que haja a vivência, né, a experimentação da ideia, da teoria que a gente está trazendo. Então, entre os dias 27 e 28, agora é isso, né, Andréia? 27 e 28, teremos uma mediúnica, uma reunião mediúnica feita, vai ser um final de semana, um sábado e domingo. Uma reunião mediúnica feita para vocês, exclusivamente para vocês. Então, quer dizer, a gente vai ter a oportunidade, ela é dividida, é uma manhã inteira, a gente passa uma manhã aqui, aliás, vai ser uma manhã e uma tarde, né? Que é sábado à tarde, domingo de manhã. Ainda vai ser divulgado para vocês, estou dando spoiler, porque eu estou querendo já trazer a responsabilidade de que quem não vier perde metade da encarnação. Então, fiquem cientes já disso, porque você vê que é um negócio fantástico. E quem não participa, ainda tem isso, quem não participa depois fica chorando, fica falando, poxa, eu não fui, não tem como ir na outra. Não tem, perdeu. Agora, né, se preparem, guardem essa data, né, dia 27, dia 28, porque vai ser divulgado qual é, porque são 4 turmas, então divide em 2 datas, essa turma que dia será, então guardem a data, porque é uma experiência ímpar. Ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento, vocês vão experimentar. A gente vai, vocês viram e vocês vão ver também, viram na aula de mediunidade, vão ver hoje, que existem 2 tipos de médiuns e de mediunidade. Aquela mediunidade, né, intelectiva, né, que o fenômeno ocorre de forma inteligente, passa pela psique do trabalhador, do médium, e aquela mediunidade chamada de efeitos físicos, né, que envolve materializações, aparições, transporte, etc. Então, essa etapa vocês vão experimentar. A gente vai ter um momento de psicofonia, de psicografia, de psicopictografia, a pintura. A gente vai ter também o experimento da mediunidade de efeitos físicos, né? A gente vai esperar, não quero dar um spoiler maior do que eu já estou dando, né? Mas a gente vai esperar que um objeto se mova e vocês vão experimentar isso, vocês vão estar fazendo isso, né? E depois, num segundo momento, aí a gente monta a sala num outro formato e essa reunião se transforma numa desobsessão. Aí sim, aí são os médiuns da casa, eu ia falar os técnicos da casa, a primeira ideia que veio, não deixam de ser técnicos, né? Mas os médiuns da casa, os que trabalham já nas diversas reuniões mediúnicas de desobsessão, vão trabalhar para que vocês assistam. Aí nessa hora a gente não participa, a gente só assiste, né, para ver como é o trabalho, como acontece, né? De que forma esse imã, essa sintonia ocorre para com espíritos que algumas vezes estão num momento de sofrimento, né? Eu não gosto de falar, de rotular, dizer espíritos sofredores, é como se eles fossem sofredores a vida toda, né? Mas espíritos que naquele momento estão em sofrimento, né? Por alguma
desarmonia, né, por algum desentendimento, talvez, das questões da sua própria vida. Então, como sintonizar com eles e trazer para que eles possam ser esclarecidos e, de alguma forma, ajudados. Então, aí a gente vai, nessa segunda etapa, a gente só assiste e depois tem um momento de perguntas e tal, que a gente pode perguntar e saber. Então, é o momento prático da vivência. E isso, como eu já falei, é um momento ímpar, então não percam, porque no ciclo básico vocês só terão essa oportunidade, não tem duas, não tem 1h30, só tem essa oportunidade, então é fundamental. E isso vai levar a gente a um outro ponto que não está ali, que não está descrito ali, é que ao longo desse tempo todo, né, que eu tenho estudado, que eu tenho vivenciado aí o Espiritismo, eu não encontrei ainda um botão que possa desligar a mediunidade. Vocês já encontraram alguma vez? Não? Não tem botão de desligar. Então, o que significa que nós somos médiuns o tempo todo. E por sermos médiuns o tempo todo, então é preciso que haja uma construção, e que o Espiritismo vai trazer como educação mediúnica, para que a gente saiba, então, ser espírito, sermos, portanto, médiuns em qualquer lugar. Então, eu estou no meu trabalho e eu sou médium lá, mas eu tenho que saber como é que eu lido, né, com a mediunidade nesse ambiente. Eu estou num centro espírita e sou médium, eu preciso saber como eu lido com a mediunidade no centro espírita. Eu estou na fila do pão, eu preciso saber como lidar com a mediunidade. Então, há uma suposta educação mediúnica, porque somos capazes de sermos o dono da nossa vontade, né? Então, não há interferências externas que possam mudar isso em nós. E a gente vai saber sobre isso. Bom, então, começando lá com a pergunta 159 do Livro dos Médiuns, ele pergunta assim, seria médium, né? A resposta é o meio, o intermediário, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, só para ratificar o que a gente já falou agora, né? Que já entendemos que somos todos médios num grau maior ou menor, né? A gente não tem lá o mediômetro para aferir isso, mas a gente já sabe que é assim. E um ponto muito importante ali, porque eu ouço algumas vezes, deixa o microfone chegar para o senhor, eu ouço algumas vezes algumas pessoas tratando a mediunidade como se fosse um dom sobrenatural, como se fosse algo extraordinário, que uma pessoa, por exemplo, é mais merecedora do que outra, ou até, eu já ouvi também, não só como merecedora, mas eu já vi como sofrimento, como se fosse assim, ó, essa pessoa foi, sei lá, malvada e fez um monte de atrocidades no passado, agora ela vem muito médium como um castigo, né? Como aquilo sendo uma coisa para pagar uma... Né? Nada disso, lê do engano, não tem esse propósito da mediunidade, é um mecanismo de avanço, de desenvolvimento pessoal, e não está relacionado a um privilégio e nem a um castigo, né? Não está relacionado a isso. Mas, pois não. Oi, Luiz. Esse grau de mediunidade, ele é fixo ou ele pode variar durante a nossa vida? Então, pergunta fantástica, pelo seguinte... Eu sou do Rio, né? Já contei isso para vocês. Quando eu vim para cá, há 23 anos atrás, eu já estudava Espiritismo. E aí eu primeiro fui trabalhar numa casa espírita lá em Brotas. Fiquei lá um tempinho, depois eu morava já aqui em Itapuã. Aí me falaram, olha, tem uma casa aqui que é o Joana. Aí eu fui lá no Joana, e você vê como são as coisas, né? Eu fui lá, assisti palestra do Adenauer, me convidaram para fazer curso básico lá, e eu não fui. Eu marquei o curso básico e não fui. Eu não sei, não fui. Aí, depois, um dia, minha sogra já desencarnou, mas a minha sogra falou assim, olha,
lá naquele centro que a gente foi, o Adenauer está fazendo palestra num outro aqui, que é mais pertinho aqui de casa. Vamos lá dar uma olhada, tá bom. Aí eu vim com ela aqui, veio ela e a minha esposa. E aí soube que tinha uma entrevista, que a gente faria entrevista lá e tal, e indicaria o possível tratamento espiritual, né? Aí a minha sogra foi, aí deram logo para ela 10 desobsessão, né? Aí a Alessandra foi, 15 desobsessão. Eu falei, caramba, né? Aí fui eu. Aí quando chegou lá, o cara falou, você tem que trabalhar. Aí eu falei, não, tem que trabalhar. Eu falei, e aí? Nenhuma desobsessãozinha, nada? Não, você tem que trabalhar. Você é médium. Eu falei, médium? Não. Você tem que trabalhar. E aqui, pelo seu espanto, eu estou vendo que você não sabe, mas a gente tem aqui um critério, uma categoria, que é chamado médium porta. Médium porta? Falei, poxa, agora eu vou ter que procurar isso na literatura, porque eu não encontrei isso. Kardec falou de um monte de tipos de mediunidade, mas médium porta, esse eu ainda não vi. Ele falou, médium porta. Aquele médium que a porta está fechada e ele não ouve, não vê, não fala, não passa nada, a porta fechada. Só que esse médium vai descobrir que a porta abre e vai ter um momento que isso tudo vai acontecer. Então, quer dizer, toda uma história que eu contei, Sérgio, para dizer que se é essa a sua preocupação, se você então hoje poderia se enquadrar como um médium porta, não se preocupe, antes do ciclo 10 você vai estar tinindo, não se preocupe, porque é assim. Então, quando a gente quando a gente está jovem há pouco tempo, a gente pega a bicicleta e ela coloca 2 rodinhas ali, né? Então você vai andando, se apoia nas rodinhas e tal, mas chega um momento que você consegue tirar uma rodinha. E aí você vai andando, e aí quando acha que vai desequilibrar, você joga para o lado da rodinha, mas chega um momento mais adiante que você consegue tirar as 2 rodinhas. Só que ainda no início, você ainda se preocupa se você tem que virar o guidão para cá, para lá, pedalar, parar de pedalar, você ainda está racionalizando todos os movimentos. Mas chega uma hora também que você senta na bicicleta e já nem está mais preocupado se tem que pedalar, virar para lá, para cá, porque já integrou, já fica natural, né? É assim com a mediunidade. No início a gente vai usar rodinha, para lá e para cá, mas depois vai chegar uma hora que está natural. Você já não tem mais que estar racionalizando aquilo e nem deve racionalizar. Cadê a Andréia Félix? Está aqui. Só chegar o microfone. Bom dia. Bom dia. Você falou, Luiz, que a mediunidade é para todos, certo? Uhum. E que ela é uma forma de crescimento do espírito. Perfeito. Isso, então, você escolhe antes de encarnar? Não, não é uma questão de pura escolha, porque ela é um atributo do espírito. Quer você queira ou não, quer você escolha ou não, você será médium, porque é uma capacidade do espírito de comunicação. Agora, a escolha talvez esteja em outro nível. Se eu não quero utilizar a minha mediunidade, tudo bem, aí é a minha escolha, ela estará lá, mas eu escolho não utilizá-la. E aí, algumas vezes, já perguntado por isso, puxa, e aí o que vai acontecer? Eu vou sofrer, né? Eu vou morrer porque eu não estou usando a mediunidade? Não, é a sua escolha. Agora, você está deixando de lançar mão de uma ferramenta que poderia lhe auxiliar no seu próprio desenvolvimento. Então, é um instrumento de evolução importante, que é um atributo dado a todos, sem privilégios, como o slide anterior falou, sem privilégios, todos. Quanto maior o contato que você tem com ela, mais ela se desenvolve, mas se a sua opção é em não utilizar, tudo bem, não terá perdas por isso, talvez um atraso. Você poderia se desenvolver mais rápido, vai se desenvolver mais lento, só isso. Mas não é questão de opção. Não, ela vai estar lá. Ela vai estar lá e se você não desenvolver, você não tem escolha. Você tem que... Estou dizendo isso como minha experiência. Uhum. Não é uma questão de você querer.
ou você desenvolve, ou você, por exemplo, cai na rua, ou você passa em qualquer lugar. E acontece. Em hospital, em qualquer lugar. Uhum. Você tem horas que você não sabe discernir o que é. Então, não é você pode optar em não dar andamento. Pode, eu vou concluir depois para você. Pode, também pode. Mas é preciso, então, dessa forma, é preciso, então, que você, primeiro, entenda que ela existe e que não é uma opção de não ter, é uma opção de não utilizar. Mas para que você não utilize, você precisa entender o mecanismo. Então, o que a gente... eu até não gosto de falar de educar a mediunidade, de ter uma educação mediúnica, mas é mais ou menos isso. Você precisa entender que ela existe, como funciona, quais são os mecanismos todos. Pronto, agora ela está equilibrada. Em estando equilibrada, eu não vou passar num lugar e vai acontecer uma manifestação sem o meu controle. Eu preciso ter o domínio para que eu possa não utilizá-la. Então, é preciso. Não é uma escolha de não ter, ela vai estar lá, então é isso mesmo. Então, você chega num lugar e você não se sente bem naquele lugar, porque a energia daquele lugar não está compatível com a sua, e você não tem como mudar isso, porque é uma questão vibratória, é uma sensibilidade que você tem e que não tem como você desligar. Foi o que eu falei, não tem um botão de desligar, ela vai estar lá. Mas essa educação, essa apropriação do conhecimento da mediunidade faz com que você consiga estar em qualquer ambiente sem utilizar. E assim, é a utilização institucional, vamos dizer assim, você pode não trabalhar numa mediúnica, você pode não trabalhar utilizando a mediunidade, mas ela vai estar lá, não tem como você não desligar ela, né? Ou não tê-la, ela vai estar lá. Mas nas decisões, nas interferências da sua vida, você pode optar em não utilizá-la. Eu acho que tinha uma outra pessoa que levantou a mão aqui, deixa só lá primeiro, depois volta para o... que foi primeiro lá, mas tudo bem. Ele ia falar ladies first, mas ela cedeu a vez. Sim, mas tudo bem, nós temos a mediunidade, tá bom? Só que não estou na minha primeira encarnação. Não. Certo? Então, essa habilidade de poder, entre aspas, controlar a mediunidade, eu já deveria ter. Talvez. Né? Pelo menos, as habilidades que o espírito vai adquirindo ao longo do tempo, isso não se apaga. Podemos não lembrar. Uhum. Né? Mas essa capacidade de não passar por esse tipo de situação, porque a mediunidade está, digamos, descontrolada, tá? Não se desenvolve ao longo de toda a minha existência, porque chega um momento aqui, tudo bem, é a nossa melhor versão, como dizem aqui, é a nossa melhor versão, mas por que é que ainda não consigo, ou então eu tive a opção no passado de não desenvolver também. E Perfeito. por isso nós continuamos tropeçando, vamos dizer assim. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo, o senhor tem razão. Agora, não quer dizer que uma vez eu tenha, agora, olha que caminho sem volta, né? Olha que enrascada que a gente está entrando. Quanto maior é o seu conhecimento, maior a sua responsabilidade a respeito de qualquer coisa na vida. Então, agora a gente entrando num curso, né? Numa seara onde eu estou sabendo agora que eu sou médium, eu estou praticando a mediunidade. Na próxima encarnação, pode ter certeza que isso virá diferente. Agora, não quer dizer que até aqui, para os que não têm essa mediunidade muito evidente, né, o que estão aí no âmbito da inspiração e da intuição, que eu tenha feito isso antes. Ela existiu e ela esteve presente no ser que nós somos, o espírito, durante toda a trajetória. Se eu tive lá 400 encarnações e em 400 encarnações eu fui médium incipiente, mas não a desenvolvi, ela agora chega aqui assim, né,
só na base da intuição. Se eu tive, quanto mais contato eu tive com ela no passado, mais evidente então ela vai aparecer aqui. O que explicaria, por exemplo, por que tem pessoas que, de berço, né, que a gente fala, não, aquele ali é médium de berço, criancinha e está crescendo e já tem uma mediunidade super aflorada, né? E outras pessoas não. Então isso é o que explica, é ter o contato pretérito nas diversas vidas. Então muitos de nós, né, passamos durante uma infinidade de encarnações ou escolhendo não ter ou inconscientemente não tendo contato com ela. Então esse é o fato. Ela é uma construção evolutiva, né? E gradativa também. Ao longo da nossa jornada ela vai se tornando mais evidente para cada um de nós. Bom dia. Uma dúvida. A gente, como você estava falando aí, né, sobre o conhecimento, uma vez que a gente começa a conhecer, não tem como desconhecer. E eu acho que vai criando mais consciência, responsabilidade, certo? E aí eu tenho uma dúvida. Todos somos médiums, mas vamos dizer que eu amei ser médium, vou mergulhar aqui. Mas lá atrás, no plano encarnatório, talvez eu fiz um combinadinho, assim, vou ser uma médiumzinha, assim, tal. Existe a possibilidade de eu não ter vindo como uma médium ostensiva e me tornar uma, porque eu estou ganhando tanto conhecimento que a espiritualidade pode exigir ou querer contar comigo para isso? Existe a possibilidade até de você ter feito esse combinado, até de você ter feito isso como um plano, existe a possibilidade. Mas só não existe a possibilidade de que ela fique empedrada, fique rígida, porque não existe programação ou planejamento que não seja possível de mudanças. Então, eu lá atrás, eu pensei que eu não ia querer, eu não conhecia. Agora, entendo o contato, eu descobri que eu quero. Eu não vou ficar embotado, preso à minha decisão anterior. Pode mudar, e vai mudar. Então, não importa se tivemos uma opinião contrária em outro momento, essa opinião pode mudar e as coisas também podem mudar. Mesmo num plano, quando a gente, nas aulas de reencarnação, a gente falou sobre isso, né? Mesmo num planejamento, você coloca coisas que seriam possíveis e necessárias para o seu desenvolvimento, mas quando você mostra que você já aprendeu aquilo, então algumas coisas nem são necessárias de que ocorram, de que aconteçam na sua vida, porque aquilo já perdeu o sentido como uma alavanca de avanço ou de aceleração do seu desenvolvimento, porque você já aprendeu, né? É a professora que vai aplicar uma prova, mas ela faz uma arguição com o aluno e ela fala que esse cara já tirou 10, ela não precisa aplicar a prova no papel porque ele já sabe que ele já aprendeu. E então coisas na nossa vida, às vezes, não são necessárias que ocorram porque a gente já aprendeu. E decisões que nós tomamos também podem ser mudadas. Por isso eu gosto, né, do poeta baiano aqui, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né, do que ter aquela velha opinião, né, fechada sobre tudo. Então, a gente pode mudar, sim, o tempo todo. E mudamos. Opa, bom dia. Bom dia. Eu, quando era pequeno, né, eu via bastante imagem, né, o que mais me marcava era a imagem de uma mulher em vermelho, né, que me aparecia sempre no banho. Né, era o que eu mais lembro. Então, eu sou filho único, homem, eu tenho algumas irmãs e eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho, eu tinha que dormir no quarto delas, porque eu sempre via essas imagens. E aí meus pais me levaram para o centro, né? E fizeram trabalho, alguns passos e tudo mais. Desde então eu deixei de ver. Eu queria saber o que foi feito, se será revertido, porque tenho sim interesse em trabalhar esse lado, né? Mas foi uma época que me marcou bastante isso, que me aterrorizava, né? Eu fui até os 9 anos de idade, então eu não conseguia ficar só, não conseguia ficar no meu quarto sozinho, porque eu sempre via essas imagens. Então, queria saber o que foi feito, qual trabalho foi feito no centro e, né, o que será feito para que isso seja, né, volte. Rapaz, como é o seu nome que eu não consigo ver daqui? Lê?
Leones. Teones. Rapaz, não tinha um nome mais fácil, não? Que negócio. Teones, vou aprender. Rapaz, eu não sei te dizer o que foi feito, não. Não sei dizer o que foi feito. O que fizeram lá, não sei. Mas isso me faz lembrar uma outra história que eu vou contar para vocês. A Alessandra vai me enforcar, ela vai querer me matar, porque eu vou contar essa história. Mas eu ia perguntar o seguinte: você não casou com essa mulher de vermelho, não, né? Casou com ela depois, não? Não, né? Pois é, olha o que acontecia comigo. Eu tinha um sonho recorrente. Eu sonhava com uma mulher. Tenho amigos aqui que sabem dessa história, porque eu já contei várias vezes. Eu sonhava com uma mulher e ela está pelada. Olha só, eu vou morrer hoje, mas eu vou contar assim mesmo. Ela pelada e ela caminhava de costas, né? E só dava uma olhadinha assim e sorria para mim. Eu tive esse sonho umas 50 vezes. 50 vezes. Eu tive um primeiro casamento, uma primeira administração, e eu contei esse sonho para minha ex-mulher lá, quase que eu apanhei, porque mulher é essa que você está sonhando aí, você vive sonhando com essa mulher, não sei o que e tal. Me separei, me divorciei desse casamento. Um belo dia eu cheguei no meu trabalho, no trabalho, e aí a minha diretora lá falou: olha, eu era gerente de produto, dava treinamento para as pessoas. Ela falou: olha, nós contratamos uma enfermeira e ela vai começar hoje e você vai treinar ela. Aí eu falei: ah, tá bom. Entrei na sala. Quando ela me olhou, eu falei: é aquela ali. É o meu sonho. Estou falando sério para vocês, estou falando do fundo do coração. Eu só comprovei quando ela tirou a roupa, porque aí eu tive a certeza: opa, essa aí mesmo. Mas pelo sorriso, era ela. Eu casei com ela e acabou meu sonho. Nunca mais sonhei esse sonho repetitivo, esse sonho que acontecia repetidamente, né? Não aconteceu mais. Então eu não fui em centro espírita nenhum, eu não fiz bloqueio, não fiz trabalho nenhum, mas eu parei de sonhar quando eu conheci a pessoa. Então por isso que eu perguntei: você casou com ela ou não? Porque eu casei com a que eu sonhava, com a que eu via nos meus sonhos, eu casei com ela e nunca mais aconteceu o sonho. Então, Hã? Não é porque eu não contei exatamente como foi o reconhecimento. Eu não contei exatamente, que é para amenizar a minha surra, mas ela ainda assim vai brigar, porque sonhar com a mulher pelada, né? E aí, que momento que eu comparei para ver que era aquela ali mesmo, né? O que eu comparei para ver se era aquela ali mesmo? Mas, enfim. Então, agora voltando, sem brincadeira, não sei o que pode ter sido feito nesse centro, né? Se isso era, por exemplo, uma interferência obsessiva, se era alguém do passado e que tinha alguma diferença ou não, se ao contrário, se era algum afeto e que queria se aproximar de você. Então, talvez em algum trabalho nesse centro tenham levado o esclarecimento a esse determinado espírito, esse espírito de vestido vermelho, que naquele momento você não estava ainda preparado para esse encontro, para aquele tipo de contato, e esse espírito, então, entendendo isso, pode ter se afastado. Eu estou supondo isso, porque eu não posso fazer uma afirmação sem saber o que exatamente eles fizeram. Eu não sei te responder isso, não saberia te responder o que fizeram lá. Mas a proximidade de alguns espíritos, algumas vezes, ocorre por dois motivos: pelo afeto e pelo desafeto, né? Aquele espírito está com raiva de você, porque você lá no passado teve alguma diferença com ele se aproxima na intenção de se ajustar, né? de se vingar algumas vezes. Ou aquele espírito que tem um afeto e está querendo se aproximar, né? Essa história que eu estou contando da mulher que eu via no meu sonho e depois casei, é verdadeira, isso acontecia mesmo, né? Será, aí eu podia dizer assim: então, se estava numa programação, será que eu combinei que ia casar com ela lá numa outra vida, e aí, enquanto eu não encontrei a certa, eu fui me divertindo com as erradas? Porque aconteceu isso. Mas será que foi um plano? Não sei dizer se foi o mesmo, mas eu sei te dizer que aquela imagem me vinha em sonhos, repetidas vezes, e só parou de acontecer quando eu conheci a pessoa, e parou. Então, ou talvez um afeto, né? Aquilo estava mais ou menos combinado ali para chegar. Mas, pois não.
vou brincar com você, Luiz, dizer Vamos lá. que para questões complexas, respostas erradas. A gente podia imaginar que seu sonho era um processo obsessivo. Talvez seja. Ô, Luiz, eu tenho uma tendência, eu sei que a gente tem uma tendência a arrumar o conhecimento. Eu digo que quando a gente arruma o conhecimento, a gente não conta exatamente como ele se constrói. Eu tenho uma tendência a imaginar que a mediunidade natural, ela é naturalmente evolutiva. Então, à medida que a gente vai reencarnando, essa mediunidade natural, em termos de sensibilidade, vai se desenvolvendo. E é por isso que ela normalmente não é muito sofrida, a gente vai desenvolvendo as habilidades e vai compreendendo como ela funciona. Mas, por outro lado, aí é uma impressão, não é uma certeza, de que em algum momento existem comportamentos disruptivos, não é uma evolução. Algumas pessoas, por algumas razões que eu não sei exatamente quais, essas pessoas experimentam manifestações mediúnicas mais acentuadas, talvez atendendo a algum tipo de propósito. E nesse momento o indivíduo não sabe exatamente como manipular com isso. Muito provavelmente esses propósitos podem ser talvez os talentos, talvez servir, talvez despertar para a existência de outras coisas. E aí, nesse momento, o indivíduo experimenta muitas sensações com algum grau, às vezes, de incômodo. Mesmo médiuns conhecidos como Chico, Divaldo e outros, experimentaram um pouco dessas sensações e não sei necessariamente, não quero falar do indivíduo em particular, se isso representou um contínuo de evolução ou uma situação disruptiva. Eu queria ouvir de você se você concorda com essa opinião ou você tem um pensamento diferente. Concordo com a opinião, já tinha pensado em algo com relação a essa ideia evolutiva naturalmente, já penso dessa forma, não tinha pensado a respeito de momentos de disrupção, né? Mas que é totalmente pertinente. Agora, através da sua fala, penso que isso é possível que ocorra de fato, né? E gosto da ideia, porque uma das coisas que a gente vem trazendo como uma contextualização, como uma atualização da leitura de médiuns, né, do padrão que a gente tem de médiuns, é que, por exemplo, o que você mencionou, isso deve ter ocorrido com Chico, deve ter ocorrido com o Divaldo, deve ter ocorrido com o Medrado, porque são pessoas normais, não são privilegiadas por terem uma mediunidade muito mais avantajada, de destaque, né, que foi na sociedade. Então, gosto muito dessa ideia. Não tinha pensado sobre isso, mas gosto muito dessa ideia, porque torna comum, né? São pessoas comuns e que, né, estão nesse momento, nessa dimensão da mediunidade, no estágio que estão. Então, gosto da ideia. Não tinha pensado sobre isso, mas gosto da ideia. Acho totalmente possível e gosto da ideia. Bom, então vamos avançar um pouco mais. Só estamos nos primeiros slides, são 154. Eu acho que até as 14h a gente termina. Bom, aí Adenauer vai dizer assim, olha, então podemos afirmar que todos os indivíduos são médios, independente do sexo, da idade, da crença, da raça, condição econômica, e que torna a faculdade inerente ao humano. Então, é exatamente isso, né? Mais uma ratificação do que já estávamos falando. Então, o que é ser médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Então, tem uma imagem, né, que eu gosto de trazer, que as mídias, de uma certa forma, auxiliaram muito o Espiritismo na ideia, nos conceitos, na ideia, né, dos médiuns, da própria mediunidade, de alguns fenômenos, né? Então, Hollywood traz, em alguns filmes, né, uma ideia muito romântica, né, muito apaixonante a respeito disso. Por exemplo, o filme Ghost. Quem já viu aí o filme Ghost?
Quem não viu, veja, vale a pena ver, porque é um filme que eu gosto muito. E tem uma cena em especial, que eu vou dar o spoiler só dessa cena, não vou falar do filme para quem não viu, né, que a médium que trabalhava na história lá, né, não lembro o nome do personagem, mas a atriz é a Whoopi Goldberg, e ela se achava uma charlatã. Ela achava que ela estava fazendo um negócio ali para ganhar uma grana, né, como diz aí no popular, né, para arrancar uma grana dos bobos e tal. Ela estava ali meio nessa intenção. Só que ela não percebeu que o que estava acontecendo é que a coisa estava acontecendo mesmo, né? E aí o Sam, que era o Ghost, né, que era o fantasma lá, ele é o Patrick Swayze, né, o ator. Aí ele chega lá e ele começa a conversar com ela, e ela começou a ficar surpresa, porque ele disse que ele tinha morrido e que ele estava precisando comunicar e tal. Mas ela estava numa sessão ali, mediúnica, e tinha um outro espírito, que a esposa dele estava lá e queria conversar com ele, e o espírito estava ali esperando para a hora dele dar a comunicação. E aí o que acontece? E ela está conversando lá com o Sam, e não parava a conversa, o espírito perdeu a paciência, e aí aquela cena maravilhosa, ele vem correndo assim, e aí ela está sentada aqui, aí ele pula no colo dela e tchum, entra no corpo dela. E quando ele entra no corpo dela, ela muda as feições e muda a entonação da voz, e ela começa a falar diferente, né? E é fantástico, é uma cena que quem não viu, veja, porque vale a pena, o filme é muito legal. Só que aquilo não existe. Aí a gente tem que dar, né, os créditos ao romantismo, à viagem artística, né, que Hollywood imprime nos seus filmes, porque ser médium não é a possibilidade de um espírito entrar no seu corpo, né? A comunicação mediúnica não se processa dessa forma, ela ocorre de mente a mente, ela ocorre de perispírito a perispírito, e não há necessidade. Então, a Alessandra é médium, ela está aqui, agora ela vai se colocar à disposição para uma comunicação mediúnica, e a Alessandra então começa a se concentrar, e ela vai entrando naquele estado, né, de concentração, de relaxamento e tal, o perispírito dela começa a expandir, aí eu, espírito desencarnado, primeiro tem que eles entenderem que não, eu estou falando isso só de brincadeira, né? Vai que eles acham que eu estou querendo desencarnar, então só de brincadeira, só para exemplo. Aí eu, espírito desencarnado, me aproximo da Alessandra, e o meu perispírito entra, cria uma interseção com o perispírito dela, e eu transmito para ela uma ideia. E aí a Alessandra vai utilizar de um dos mecanismos da mediunidade, né, ela pode mente a mente, né? Psicofonia, e ela vai falar sobre essa ideia. Ou ela pode psicografia, e ela vai escrever essa ideia. Ou, se de alguma outra forma, se for uma imagem, se for uma representação, ela pode pictografia, ela vai pintar, ela vai desenhar, né, sobre isso. Então, os filmes trazem essa ideia de uma palavra que inapropriadamente nós utilizamos, todos nós. Sabe qual é? A incorporação. A gente utiliza essa palavra no dia a dia. Eu mesmo algumas vezes vou falar, o médium incorporou, a gente acaba usando ela, né? Mas estamos num curso, né? Então ela é inapropriada. Por quê? A comunicação não se dá com a entrada de um espírito no corpo de um outro, né? Que já tem ali um espírito lá. Então ela vai se dar dessa forma, mente a mente. Bom, essa parte para mim ainda não está muito clara, que não pode ocupar o mesmo corpo, isso é físico, tá bom? Uhum. Mas essa microfonia, ou que for, ou como é, sim, essa comunicação, você vai se dar através da mente e da fala. Isso. Enquanto esse psicofonia. Enquanto esse espírito estiver falando, o meu está fazendo o quê? Silenciando, enquanto um fala, o outro ouve. Não, é porque, vamos tentar arredondar. Na verdade, esse mecanismo não necessariamente é como se você estivesse ouvindo e falando. Algumas vezes, e talvez na maioria das vezes,
é uma ideia que você recebe. E você vai falar sobre essa ideia. Então, o que o espírito que você está fazendo está sendo o instrumento dessa comunicação, está sendo o mediador dela. Você não está ausente naquilo, não é algo mecânico. Até tem uma forma, por exemplo, de mediunidade mecânica, vamos dizer assim, em que o espírito, e tem alguns experimentos assim, o espírito se apropria da capacidade motora do braço do médium e ele traz a ideia dele e ele começa a escrever lá com o braço. Só que o médium está conversando com uma outra pessoa falando de um outro assunto. Ele não está tomando parte ali no que está acontecendo. Então o espírito só tomou mecanicamente o braço dele. Então não houve uma participação intelectiva do espírito. Mas ele não está fora, ele está ali, né? Na maioria das vezes, no mais comum, você vai receber uma ideia e você, espírito, vai elaborar essa ideia e utilizar um desses mecanismos, um desses tipos de mediunidade para que você exteriorize isso. Um exemplo, só para finalizar essa parte, um exemplo que eu gosto de trazer é assim. Então, já que a Alessandra é a nossa médium hoje do dia, vamos continuar com o exemplo da Alessandra. Então, a Alessandra, médium, né, ela se coloca agora, de novo, pela segunda vez, à disposição para uma comunicação mediúnica. E tem 3 espíritos aqui que vão dar a comunicação. Um deles é um espírito bem simples, aquele cara muito simplório, matuto, né? Muito vivido, mas aquele cara muito simples na vida. O outro é um arquiteto, que tem uma ideia muito técnica, né, das coisas. E o outro, um filósofo, um poeta. Aí, os 3 vão trazer a ideia de uma casa branca. Como é que isso aconteceria? O matuto, aquele cara mais simples, ele vai trazer para a Alessandra a ideia assim, ó, de uma casinha caiada na beirinha do rio, né? Aquela coisa bem simplesinha assim. E a Alessandra vai passar dessa forma. O arquiteto vai trazer para ela da seguinte maneira: uma edificação estruturada às margens do riacho, né? Então ele vai trazer uma ideia técnica daquilo. O poeta, o filósofo, talvez traga assim, uma casinha que resplandece a luz do luar, às margens do... Então, os 3 estão falando da mesma casa, né? A ideia é a casa branca, mas cada um traz da sua forma. E o mediador disso não está ausente, ele está trazendo a comunicação, por isso, médium. Então, não sei se isso ajudou, se respondeu, mas não é uma questão de eu me ausento para que o outro utilize. Não, eu estou mediando o processo, né? Por isso, ele não está dentro de mim, ele simplesmente está transmitindo uma ideia para que essa ideia possa ser retransmitida. É minha voz. A sua voz, do médium. Agora, algumas vezes, essa voz até pode estar um pouco alterada, né? O timbre. Quanto maior a conexão do espírito comunicante com o médium, alterações ocorrem, mudanças faciais, trejeitos, tom da voz, ritmo da fala, essas coisas alteram em função do espírito comunicante. Isso aí. Pois não. Boa noite. Diante do que foi exposto, a comunicação mente a mente, mas a filtração do que o médium vai falar passa pelo racional, pelo cérebro? Boa pergunta também, excelente pergunta. Primeiro, vamos só separar alguns conceitos. Primeiro, a comunicação é mente a mente. E a mente está para o espírito como um órgão a serviço dele, e que não é o cérebro, né? Mente é uma coisa, cérebro é outra. A gente tem uma tendência, às vezes, de dizer assim, ó, você falar, aponta onde está a sua mente. O que a gente faz? Assim, né? Porque a gente acaba associando. Mas eu poderia dizer assim, onde está a minha mente? Eu apontar para a perna? Tudo bem, porque a mente está no todo, ela está no perispírito, né? Então, primeiro,
eu sei que nós sabemos sobre isso, mas é importante separar só para não pensar que é uma função cerebral. Terá uma implicação cerebral, porque lá no ciclo 2 vai ter uma aula que vai falar só sobre perispírito. E aí a gente vai voltar a falar daqueles corpos do perispírito, de que forma o biológico é ativado a partir do espiritual. A gente tem uma antena espiritual aqui que capta, aciona o nosso aparelho endócrino e que faz arrepiar, que faz o coração bater mais rápido, que faz você ter as suas sensações, né? Então, há um momento que há uma intercepção do biológico. Aí o cérebro entra nessa história. Mas nessa comunicação, o cérebro vai estar funcionando para ativar motora, né, cognitivamente, e se está escrevendo ou se está falando, né, aquilo que o seu Justo perguntou, é a voz do médium? É a voz do médium que vai aparecer ali, né? Ela pode estar um tom acima, um tom abaixo, um ritmo diferente, mas é a voz do médium que está ali. Então o cérebro está entrando nessa função. Mas não há uma inconsciência do processo. Até se diz que existem médiuns inconscientes, que eles não sabem absolutamente nada do que está ocorrendo. É raro. Eu não conheço nenhum, mas eu já ouvi falar e já li a respeito de que existem médiuns que são totalmente inconscientes. Eu acho até um risco, até um perigo, né? Então, dentro do que a gente trabalha aqui, dentro do nosso dia a dia, há um nível de consciência a respeito disso. Então, eu sei, por exemplo, aí agora eu vou falar por mim, eu sei, por exemplo, quando eu estou trabalhando, por exemplo, num trabalho de desobsessão, qual é a ideia do espírito? Eu sei o que eu estou falando naquele momento e eu tenho controle sobre aquilo, né? Tento me meter o mínimo possível para que não haja interferência no teor da mensagem, mas eu sei o que está sendo falado. Às vezes eu não sei o que ele vai querer dizer no final daquilo, mas eu sei o que está sendo falado. E posso, por exemplo, filtrar. Imagina que se eu estou num trabalho público e o espírito está falando um monte de palavrão. Não pensem que não falam, não, que eles chegam aqui falando um monte de palavrão. Eu estou obrigado a repetir o que ele está falando? De forma alguma. Então eu posso fazer esse filtro. O espírito chegou aqui e está com raiva agora da Alessandra, que é o nosso médium aqui, e ele quer pegar essa cadeira aqui e jogar nela. Eu não vou, aí é o meu CPF, né? Então eu não vou permitir isso, eu vou filtrar isso também. Mas eu posso falar para ela, Alessandra, eu estou com vontade de jogar essa cadeira em você, porque essa é a vontade do espírito. Estou sendo fiel à vontade dele, mas eu não preciso fazer exatamente aquilo. Então isso faz parte daquilo que a gente falou, de uma educação mediúnica, e que passa pela consciência do médium. Ele não perde o controle disso. Agora, para que ele tenha esse domínio, vamos de novo para aquela fórmula: estudo e trabalho, estudo e trabalho. Aí ele consegue chegar. É possível para todos? Absolutamente, todos é possível isso. Médium maduro, ele chega nesse ponto, de ter esse equilíbrio, de poder não alterar a mensagem e trazer fidedignamente a mensagem, mas ter esse controle de suporte, de filtro, né? Numa agressividade ele poder tolir, num linguajar inapropriado ele poder modificar, né? Então isso é também 100% possível. Bom dia, meu nome é Marlise. Bom dia, Marlise. Como se eu não soubesse? Aqui, né? Eu, desde criança, e quando criança, devia ter seus 5, 6 anos, 7, eu conversava muito com crianças, eu via, né? Então eu venho de uma estrutura católica, rígida. Minha mãe achou que eu estava enlouquecendo, me levou para o médico. O médico disse que eu tinha um foco, eu lembro, foco na cabeça, um negócio assim. Disse que eu tinha um foco. E me passou um medicamento que ela me dava à noite, e eu, assim, esse medicamento, eu sentia aquela sonolência, aquela coisa, e apagava. Deve ter sido algum... Tarja preta desse aí. deve ter sido. Naquela época, né, tem alguns aninhos.
E eu depois, na adolescência, comecei a perceber muita coisa. Eu falava, eu via, eu escutava, e aquilo foi me dando, assim, eu fiquei apavorada, né? E eu neguei aquilo tudo, neguei. E continuei minha vida, mas sempre eu tinha alguma coisa que me trazia informação, e eu negava. Depois de muitos anos, eu já tinha tido meus 3 filhos e tudo, eu conheci o Espiritismo. E no início eu negava, achava que aquilo era besteira, bobagem. E comecei a fazer o evangelho em casa, o evangelho no lar. Os filhos pequenos eu fazia todo domingo. E uma vez no evangelho, depois que terminou o evangelho, eu apaguei, mas eu trouxe uma mensagem de uma mulher para os meninos, para a gente naquele momento. E depois os meninos, que eram pequenos, disseram assim: mamãe, a senhora falou igual Nossa Senhora. Tudo que a senhora falou parecia com Nossa Senhora. Eu falei: que nada, isso é bobagem, vocês estão inventando. Bom, a minha pergunta é, a gente, sem ter esse conhecimento, sem saber de nada disso, há essa possibilidade de um ser assim tão elevado, que eu considero, transmitir uma mensagem assim para uma pessoa que não tinha nem consciência? Bom, vamos por partes. Primeiro, vamos pegar o início da sua fala. Foi uma história longa, mas o início da sua fala, quando você falou que era jovem, criança, né? E tinha amigos que hoje a gente trata como amigos imaginários, né? Chama assim. Mas muitas vezes esses amigos têm nome, sobrenome, né? A gente consegue descrever como está vestido, o que faz, o que gosta, né? Então, primeiro ponto. Quando se é jovem a esse ponto, né? No início da vida, a reencarnação ainda não está conclusa. O espírito ainda não assumiu aquela nova personalidade, aquele novo personagem. Então, a possibilidade de contato dele com o mundo espiritual é muito maior. E a gente não vai atribuir isso a um fator mediúnico. Vai atribuir isso a esse momento em que o espírito está em formação. E alguns autores mais antigos dizem que isso acontece até os 7 anos de idade. Alguns teóricos da psicologia vão dizer que a personalidade se forma aos 7 anos de idade, que quando isso acontece, esses eventos de amigos imaginários cessam, espiritualmente falando. Então, esses encontros cessam nessa idade. Mas os autores mais modernos vão dizer que isso vai um pouco além, que isso vai até a puberdade, e que a presença, ou o encontro, ou a conversa com esses amigos imaginários podem acontecer não pela mediunidade, mas por ainda não ter finalizado a formação daquela encarnação. Então, é como se tivesse com um pezinho aqui e um pezinho lá ainda. Bom, então, primeiro ponto que se explica isso. Segundo, é possível que uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento de nada a respeito da mediunidade e etc., que ela seja médium? Sim, claro que sim. Por quê? Porque a mediunidade não está relacionada a saber ou não, a conhecer ou não, né? Ela está ali. Então, é possível, independente do conhecimento. Só o último ponto, né, que é também a minha impressão, eu acho assim, não acredito que Nossa Senhora daria comunicação, não num médium que não saiba, mas nem em Chico Xavier, nem... Não acredito. Aí não é possível isso, né? Maria, né? Nossa Senhora é Maria, mãe de Jesus, né? Um espírito fantástico, um espírito maravilhoso, mas que não deve ter cessado as suas encarnações lá por ter sido mãe de Jesus, deve ter continuado outras encarnações, um espírito como nós,
né? E não imagino que ela esteja nessa esfera aqui de comunicação. Então, esse é o único ponto que eu acho que não é possível. Mas é possível, sim, um espírito ligado ao catolicismo, por exemplo, uma vez que a fala foi semelhante à de Nossa Senhora, então um espírito ligado ao catolicismo possa ter vindo e ter dado uma mensagem. Isso é totalmente possível, né? Não atribuiria isso à Nossa Senhora, mas o restante tudo é possível, tudo é de fato possível ocorrer. Ok? Mais uma lá atrás para a gente avançar, senão alguém vai pedir pizza, vamos escolher aí para a gente almoçar por aqui. Bom dia. Eu li um artigo ontem, quer dizer, comecei ontem, e eu fiquei assim, deslumbrada e impressionada, sobre transplante de coração. Eu queria saber quantos médiums são envolvidos nesse pequeno caso. Os cientistas chamam isso de energia cardíaca. Eu tenho que ler todo o artigo para descobrir só o nome que eu acabei de dar. Um menino de 18 anos morreu no acidente. Transplante de coração numa menina. O pai dele, psiquiatra. Um ano após a morte, transplante e tudo mais, os pais foram limpar o quarto, tiveram coragem de limpar o quarto, acharam um livro de poesia. O menino descreveu todinho o coração que ele ia dar para dele. Ele não conhecia a menina. Quantas pessoas são envolvidas nisso? Porque isso foi humano para humano, mas teve espírito ali. Então, essa é a minha pergunta. Quantos médiums? Bom, vamos como Jack por partes. Primeiro, me manda esse artigo que eu queria conhecer, porque eu não conheço esse artigo, mas conheço uma infinidade de relatos de transplantados e que tem uma relação talvez semelhante ao que você está dizendo. Tem uma série na televisão, um desses streams aí, a história é essa. Uma pessoa teve um problema, morre, uma outra são duas mulheres, e uma outra estava com um problema cardíaco, e aí ela recebe o coração daquela outra, e aí o marido dela se apaixona, olha que coisa, se apaixona pela outra por causa do coração, né? Então, enfim, isso é sempre aquela coração marcado, acho que é uma... eu não quis fazer propaganda dos streams, mas é esse aí mesmo. É uma série espanhola, é esse mesmo, pois é. Então, tem toda uma ideia que gira em torno disso. Talvez, aí eu vou dar a minha opinião, talvez porque o coração seja um símbolo da emoção, da paixão, do amor, né? Então, por ele ser esse símbolo, então talvez o nosso imaginário, né, o senso comum, nos leve a pensar que um coração implantado em outra pessoa faria com que aquela pessoa, ou o amor daquela pessoa, estivesse ali presente. Bom, tecnicamente, a gente pode desconstruir isso, porque o coração ele é um símbolo do amor, mas ele não é ele que rege isso, né? E então a gente pode pensar que ele, como matéria e como parte, como órgão de um corpo físico, você pode doar ou você pode receber, que não haverá esse tipo de interferência como matéria. Agora, vamos supor, estou inventando uma história para criar uma possibilidade, vamos supor que eu seja uma pessoa muito apegada à minha própria vida, ao meu corpo, né, que eu seja, o espelho é a coisa mais bonita da minha vida, né, até que mas vamos fingir que é mais do que o que eu estou dizendo, e aí de repente eu desencarnei e o meu coração vai para alguém. Eu ainda não me desapeguei da minha questão material, da minha vida, e eu acho que eu ainda tenho, então eu ainda de alguma forma me sinto ligado energeticamente àquele coração e posso interferir, né, naquela pessoa. Então, isso é algo que é possível? Acontece? Não sei, porque a gente não pode criar essa ideia
e desconstruir a possibilidade, ninguém vai querer mais doar órgão agora, porque isso vai acontecer, e não é assim. E se acontecer, qualquer quarta-feira aqui, numa sessão de desobsessão, a gente consegue resolver também. Mas, para entrar na fantasia, por isso que eu falei, me manda esse artigo que eu gosto dessas coisas, gosto de ler, leio tudo que consigo, então gostaria de ler esse artigo, porque eu não sei dizer, não sei te responder quantos médiuns estão envolvidos com isso, não sei, não tenho ideia. As associações possíveis são essas. Se eu não estou desligado do meu corpo e uma parte do meu corpo vai para alguém, eu posso estar ligado ali, estar interferindo, né? É possível, mas não sei se vai acontecer. Mas o órgão em si não é capaz de fazer isso e de causar essas coisas. A série é fantástica. Quem não viu, veja, porque é uma história... Ela foi morta para poder tirar. Ela foi assassinada, é? Ó, spoiler. Eu não sabia. Spoiler da... Coração. Para poder se aproveitar. Que danado, hein? Eu vou ver de novo a série, porque eu não tinha percebido esse negócio. Gente, ó, vou avançar um pouquinho aqui, porque senão alguém vai ter que pedir pizza mesmo, porque a gente vai passar do horário. Então, ó, nessa relação, né, já entendemos então qual é o papel do médium, né, estamos intermediando uma comunicação entre duas instâncias. Desculpa, eu ia ter uma pergunta aí, né? Vamos... Bom dia, Luiz. Você fala da mediunidade como uma comunicação perispírito-perispírito, ou seja, mente a mente. Perfeito. Certo? A mente, por exemplo, ela está presente em um corpo físico, né? Que está sendo a figura do médium que está em comunicação com outro perispírito, certo? Então, suponha que você tenha uma comunicação do espírito totalmente inoportuna, né? Ou seja, emoções, palavrões, sentimentos muito violentos, muita coisa do tipo. O médium vai filtrar, certo? Mas a minha pergunta é a seguinte: esse perispírito do médium está no corpo físico, então provavelmente o sistema biológico dele vai ser ativado, sistema endócrino, liberação de adrenalina, cortisol. Após uma sessão dessa, ele vai estar totalmente, vou usar um termo comum aqui, detonado. Eu estou percebendo corretamente ou não? E se é verdade, como é que dentro do local de trabalho esse médium, após uma comunicação extremamente violenta, é atendido? Bom, perfeito, a sua percepção é essa mesmo, isso acontece, e às vezes a gente vê relatos, né, quando termina uma sessão mediúnica, às vezes a gente vê relatos assim do médium, né, diz, nossa, essa comunicação foi punk, estou aqui, estou exaurido energeticamente e tal, né? O fato é que, isso é regra, até vamos já colocar como regra, nenhum médium, ninguém pode sair de uma sessão mediúnica pior do que chegou. Então, ele tem que sair bem. Então, o que vai acontecer é que, se numa comunicação houve um desgaste maior, foi exaurido energeticamente, né, em função de um espírito muito recalcitrante e tal, ele vai ser compensado, ele vai receber passes, né, ele vai ser compensado energeticamente. No modo geral, agora isso também, eu vou dizer assim, isso é a exceção da regra. Porque você chega num momento de maturidade da mediunidade que você sabe dosar isso, né? E mesmo durante a comunicação, você está gastando uma quantidade de energia, mas você também está recebendo, porque a gente não pode esquecer que num trabalho, e a gente hoje só vai ouvir sobre os tipos das reuniões, mas num trabalho mediúnico, tem uma equipe encarnada e tem uma equipe desencarnada que às vezes é muito maior do que a equipe de encarnados. E a equipe de desencarnados, assim como tem um que está exaurindo a sua energia, tem um outro que está repondo ela para você, para que você se mantenha numa homeostase mediúnica. Não sei nem se essa palavra
se apropria isso, mas ela vai buscar com que você se mantenha em equilíbrio. Mesmo se isso acontecendo, você ainda saia exaurido, aí a equipe vai te colocar num cantinho ali, vai dar um passe, vai te repor essas energias para que você saia bem. Não tem como você sair de um trabalho pior do que você chegou. Mas isso acontece de fato, o que você está falando. Pode, o médium pode fazer isso. Se eu não estiver suportando aquela comunicação, posso cortar ela, sim, tranquilamente. E até acontece algumas vezes, até acontece. Claro que também parte de questões, não tem como você separar a psicologia agora disso, né? Porque, por exemplo, se uma comunicação toca nos meus pontos, né, pessoais, nos meus brios, etc., eu vou querer cortar. Então, um exercício de enfrentamento. Olha, se isso me tocou tanto, então eu preciso olhar para isso. Então, talvez continuar naquela comunicação seja algo que eu tenha uma necessidade de fazer. Aí depender da habilidade do doutrinador ali também, de saber conduzir isso, mas é possível. A sua pergunta é, pode cortar? Pode. E acontece isso de vez em quando. Bom, pronto, então vamos para essa. Meu frate, em se tratando do coração, que é um dos chakras que recebe mais energia, será que essa energia fluidificada no coração não poderia em outro órgão, outro ser humano, deixar essas energias se manifestarem? É possível. Isso aí foi o que eu disse, eu queria só conhecer o artigo para entender em que contexto isso está acontecendo. Mas, na verdade, assim, o coração, o chakra que corresponde ao aparelho cardíaco é um chakra intermediário. A gente tem 3 chakras superiores, né? 3 inferiores, e o coração está ali mediando, né? Os dois, as energias telúricas, as energias divinas, e ele está mediando. Ele pode estar impregnado de alguma energia que faça com que haja uma alteração? Pode estar impregnado. Essa energia, ela é chamada energia vital, né? E todos nós temos uma carga energética que deve se manter ao longo da nossa encarnação. Só que quando há o desencarne, essa energia tem que cessar. Porque se ela não cessar, ela gera obsessão. Nas aulas de obsessão, o chamado vampirismo, que são espíritos desencarnados que vão querer se apropriar dessa energia, a possibilidade é muito grande. Então, ela precisa cessar. Se esse órgão ainda tiver com alguma energia vital, certamente alguém já catou ela por ali, mas normalmente não fica. Então, a desconstrução que é preciso que a gente faça é que quando há um desencarne precoce, há a possibilidade. Precoce, que eu quero dizer assim, eu tenho uma programação de a minha encarnação ser de 100 anos. Vou falar logo o que eu quero. 100, eu vou ficar um velho chato, mas eu quero 100 anos. Aí, 100 anos. Desencarnei com 70, ainda tinha energia vital para isso, né? Das duas, uma. Ou os espíritos que auxiliam ali o desencarne vão tirar essa energia fora e o coração vai livrezinho de energia. Se bem que com o coração, eu tenho que dar outro exemplo, com o coração de 70 anos, talvez o cara não transplante, né? Nem sei se ele faz isso. Tem que ser de um jovem, né? 75 não fiz. Então eu acho que tem que ser, eu vou ter que dar outro exemplo, botar um jovem. Eu vou lhe trazer um dos casos espíritas. Quando eu era adolescente, eu gostava muito desses casos. Estava iniciando na espiritualidade e morreu um aviador. Ele foi atropelado e quem herdou os seus olhos, que era cego mesmo, não vamos confundir o cego que enxerga, que é aquele que não vê. E o cidadão que recebeu a doação dos órgãos, por incrível que pareça, não tinha habilidade nenhuma para aviação, e toda vez que passava um avião, instintivamente ele levantava as vistas. A resposta seria a mesma que o frate deu? Para outra situação do coração? Sim. Assim, não tenho... Eu seria, de novo, seria leviano se eu fizer qualquer afirmação em qualquer um desses casos, né, tendo uma resposta
pronta para isso. Você é bom para o diálogo, viu? Não, eu não tenho uma resposta verdadeira e pronta para isso. Porque quando se trata de questões mediúnicas, de questões transcendentes, de questões do espírito, muitas possibilidades são verdadeiras. Então, se isso tem uma relação direta com a doação que ele recebeu do órgão, ou se tem uma relação psíquica, ele sabia que o doador era aviador, essa ligação faria com que ele, então, olhasse. Então, enfim, eu não tenho uma resposta que seja verdadeira, própria para isso. Agora, se a gente se debruça a estudar o caso, vamos lá, eu falei, quero ler o artigo, vamos estudar o caso, vamos ver quais são as possibilidades ali que cabem, aí a gente pode ter uma resposta mais verdadeira. Mas assim, eu não tenho. Satisfeito, meu fraco, obrigado. Muito é possível, né? Muitas coisas são possíveis, então não dá para a gente ter uma resposta direta. Mas vamos. Obrigado. Eu vou ler. Então, essa é a condição, né, do intermediador, do médium, né, que se coloca entre duas dimensões para para a comunicação. Então, Adenauer não voa. Adenauer, num livro chamado O Voo do Espírito, né, ele traz uma ideia que vai um pouco além para começar a tirar a gente um pouco da caixinha, né? Ele diz assim, olha, a mediunidade é uma faculdade que amplia as competências psíquicas e que permite que sua mente vibre em frequências que diferem da cerebral, graças às propriedades do perispírito, mantendo o espírito encarnado ou não, sempre em conexão com sua dimensão de origem. Então, essa conexão com a nossa dimensão de origem é com a dimensão espiritual, né, da qual, por mais que estejamos agora, né, com um invólucro, com um veículo de manifestação na matéria física, a gente não perde, não deixa essa conexão com essa outra dimensão. E aí, quem são esses médios? Os médios ostensivos são aqueles que a gente já falou, que tem muito evidente o fenômeno, né? O médium sensitivo, então, é aquele que tem as percepções, mas de uma forma muito mais sutil. Os médiuns de efeito intelectual, então, são aqueles que da psicofonia, da psicografia, a psicopictografia tem componentes de efeitos físicos juntos, mas intelectivos. Então, esses são, né, os fenômenos. Agora, os de efeitos físicos são aqueles médiuns que são capazes de produzir o fenômeno de efeito físico, materializações, aparições. Eu não estou achando, a Andréia está ali atrás, tem o seu Justo, tem uma pergunta. Materializações, transporte, então tem uma infinidade de questões que envolve a mediunidade de efeito físico. Seu Justo. Bom, eu vejo aqui, de vez em quando, as pessoas dando palestras. Sim. Eu queria saber se em algum momento esses palestrantes estão recebendo algum tipo de mensagem para que eles possam repetir. E a partir de que momento nós que estamos aqui podemos perceber se isso realmente está sendo feito. É possível isso? Eu não posso falar por outros, vou falar por mim. Sim, a gente nunca está sozinho, mas a mim mesmo não me importa em que momento, de que forma isso acontece. Mas me surpreende algumas vezes, porque às vezes eu tenho uma sacada, uma resposta, que eu fico pensando, de onde que eu tirei essa resposta agora, né? E aí vou olhar para ela, então há sim uma participação. Eu gosto de fazer uma brincadeira, o Rodrigo, o cara mais importante aqui, vocês precisam conhecer, o Rodrigo ali, né? É igual o Lombardi, ninguém vê, né? Então, mas é o cara mais importante aqui, senão a gente não consegue trabalhar, mas ele aqui organiza isso tudo, bota som, imagens, câmeras, projeção, é tudo com ele. Eu sempre faço uma brincadeira com ele ali, que às vezes a gente está preparando a aula, né, botando a aula, aí quando eu olho a hora, opa, Rodrigo, peraí, tem que ir ali para chamar o professor. Falo isso sempre com ele. Por quê? Porque é um momentinho antes do início da aula que eu gosto de sentar ali,
e me conectar, né? E dizer assim, olha, eu estou aqui por amor e quero que esse amor possa chegar a essas pessoas, mas eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso que vocês me auxiliem para que isso possa ocorrer, né? Eu sozinho não vou conseguir fazer. Então, eu brinco que é chamar o professor. Então, isso deve ser assim para os palestrantes, para os outros professores, mas eu posso falar por mim com certeza. Agora, não me importa em que momento ocorre ou como ocorre, são ideias apenas. Isso é o que acontece comigo. Bom, mas vamos... Se a senhora for bem rapidinha, pode ser, porque a gente está com o horário já muito apertado. Falando aqui sobre efeito físico, não sei se você já ouviu falar, ou se alguém conhece, um avatar chamado Sai Baba, da Índia. Ele fazia o vibhuti, né? Então seria assim, um médium de efeito físico, se é que a gente pode dizer que é médium? Exatamente. Tem vários avatares que fazem aparições de flores, né? Transporte de material. Eu conheço um monte de história, que se a gente for contar essas histórias todas aí, a gente vai realmente ter que pedir pizza para o almoço. Mas é exatamente isso. Então, o médium de efeito físico é aquele que é capaz de produzir o fenômeno de uma forma aparente para todo mundo. Então, por exemplo, se eu aqui falasse, olha, nós vamos fazer agora uma materialização e aparecer aqui um espírito, né? Alguns de vocês que são médiuns com a capacidade de doar um fluido chamado ectoplasma, estariam doando esse fluido e a materialização, a densificação do perispírito ia acontecer aqui. Eu acho que se a gente fizesse isso agora, meia dúzia ia sair correndo, né? Se aparecesse um espírito aqui materializado, né? Acho que não sei se ia ficar todo mundo, mas ia ser também uma comprovação, né? Inquestionável, né? Puxa, existe mesmo esse negócio e tal. Mas a gente vai ter a oportunidade de experimentar algo semelhante. Os médiuns curadores são aqueles médiuns que têm essa habilidade de manipulação do ectoplasma, né? E que podem trabalhar com isso. O psicógrafo, que a gente já falou bastante, né? Que é aquele que recebe a ideia, né? Mente a mente e escreve. O psicofônico, um processo semelhante, né? Mas só fala. Os videntes são aqueles que têm a capacidade da percepção, da visualização, os inspirados, os sensitivos ou impressionáveis, os audientes, né? Da mesma forma que alguns veem, outros ouvem. Então, enfim, olha, quantos tipos, né, de mediunidade. Os psicofônicos, nós falamos bastante. O sonambúlico, que às vezes é mal interpretado, mas o sonambúlico é uma ação do próprio espírito nele mesmo, né? Então, eu algumas vezes, né, eu dou a do sonambúlico, porque, por exemplo, lá em casa está todo mundo de dieta, né? Eu estou meio pé na jaca ultimamente, mas todo mundo de dieta. Aí aparece uma torta de chocolate. Como é que eu faço? Sonambúlico. De noite, ó, vou lá na geladeira, né? E aí, se sou flagrado, o que está acontecendo? Era sonambulismo, né? Mas normalmente dá tempo de comer um pedaço primeiro, voltar para a cama sonambúlico, né? Brincadeiras à parte. Mas o que eu quero dizer é que é a ação do próprio espírito sobre o seu físico, né? Os médios de materialização, como eu falei, então essa foto aqui, ó, Chico Xavier, e ali um espírito materializado e o médium doando ali, o que está saindo, né? Parece uma corda ali saindo pela boca. Normalmente o fluido ectoplasma, ele sai pelos orifícios, né? Pelo ouvido, às vezes pelos olhos, pelas narinas, pela boca. E é esse fluido o capaz de densificar o perispírito para que a materialização ocorra. E aí, em relação ao desenvolvimento, em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte, para que isso ocorra de forma segura e séria, eu preciso me vincular, então, a uma instituição, a um centro que seja sério, né? Que a gente vá lidar, né, com a mediunidade e com esse estudo e com esse trabalho de forma séria, né? De forma adequada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, estudo e conhecimento são as bases fundamentais. Eu falei daquela equação, né?
é estudo e trabalho. Fora disso, qualquer coisa que vocês me falem. Eu já ouvi falar que às vezes a pessoa chega num determinado centro, e isso também não estou jogando pedra não, cada um trabalha como quer, mas eu estou dizendo que eu já ouvi. Que a pessoa chega no centro totalmente desequilibrado, com a mediunidade desequilibrada, e aí quando chega lá o pessoal fala assim, vai trabalhar, bota o cara lá numa mediúnica e ele está totalmente desequilibrado. Eu particularmente acho isso inadequado, ele deveria estudar primeiro, para depois ele poder trabalhar. Então, o equilíbrio psicológico do médium. Se o cara também está com questões pessoais, né, de desequilíbrio, de desacerto, é melhor você resolver primeiro para depois você se candidatar ao trabalho. Educação da faculdade mediúnica, familiarizando com as técnicas e o processo da mediunidade. Tem uma infinidade de técnicas que a gente precisa respeitar. Então, vamos supor, o cara vai trabalhar no passe. Vai trabalhar no passe, né, Sandra? Aí, ele precisa o quê? No mínimo, conhecer as técnicas, né? Então, em que momento eu estou equalizando ali, em que momento eu estou doando, em que momento eu estou dando um passe de dispersão, em que momento que eu estou dando um de concentração, no mínimo eu tenho que conhecer as técnicas, não posso me jogar lá, né? E assim para outras questões do médium, né? Tem técnicas que precisam ser apropriadas. Sintonia com os bons espíritos para orientação e inspiração. Então, tem um ditado popular que diz assim, me digas com quem andas que eu te direi quem sois. Não tem um ditado assim? Na mediunidade, a gente costuma dizer assim, me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas. Porque o seu pensamento, tem uma sequência até, o que você pensa, o que você fala e o que você faz, é a vibração que te mantém. Então, se eu penso em maldades, se eu falo sobre maldades e eu faço maldade, quem são os espíritos que estão do meu lado? Maus. Né? Agora, se eu penso no amor e na caridade, se eu falo sobre o amor e eu pratico, quem são os espíritos que estão do meu lado? Semelhantes, né? Então, quer dizer, eu preciso, em primeiro lugar, ser uma boa pessoa, para que eu possa levar isso para o outro. Tem uma fala que eu tenho certeza que vocês já ouviram 1 milhão de vezes, né? Quando a gente viaja, pega o avião, a comissária ou o comissário, eles dizem assim, se houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente, pegue uma, puxe, coloque sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Depois, auxilie uma pessoa que esteja ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Se tem uma profundidade, a gente poderia pegar essa frase dela agora e ficar conversando sobre ela aqui 4 horas, um seminário sobre isso. Sabe por que tem uma profundidade? Por que ele está dizendo? Quando há uma despressurização da cabine, desequilíbrio na sua vida, você precisa pegar a máscara, colocar e respirar para você ficar bem. Você tem que estar bem para você poder ajudar uma outra pessoa, mesmo que seja uma criança. Então, olha a profundidade, né? Então, a gente precisa estar ciente disso. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E quanto melhor eu me torne, melhor eu posso levar isso para o outro. Eu posso auxiliar o outro. Então, não é apenas, né, uma pretensão de me candidatar a fazer para o outro aquilo que eu não fiz para mim. Ninguém leva o outro onde não foi, ninguém dá para o outro que não tem. Então, é preciso que a gente pense, é um pensamento egóico? Talvez, mas eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E ninguém aqui, aliás, uma outra fala que a gente vai desconstruir, a gente fala assim, não, estou indo lá naquele centro porque eu estou querendo fazer caridade, né? Estou indo lá para ajudar as pessoas e tal. Ninguém vem aqui para ajudar o outro. Vocês vêm aqui para ajudar vocês. Eu venho aqui para me ajudar, para me tornar uma pessoa melhor. Agora, em me tornando uma pessoa melhor, eu agora posso devolver isso. Posso fazer com que o outro esteja melhor também com a minha ajuda. Então, isso é um pensamento que a gente precisa ter. Né? Ninguém está vindo aqui por ninguém, está vindo aqui por você mesmo, para que você fique cada vez melhor. O desabrochar dessa mediunidade, ela vai acontecer e muitas vezes passa despercebido. E a gente tem alguns sinais. Por exemplo,
a inspiração aguçada. Então, aquelas pessoas que de repente têm aquela ideia, é isso aqui que eu vou fazer, ou dessa forma, ou daquela outra. Visões e premonições, às vezes pode vir até em sonhos, né? Essas premonições. A gente trata ali, distúrbios de sono, sonhos com quem já morreu. Isso são indicadores, né, de que esse contato está começando a acontecer. Sensações ou ideias estranhas, sensações de presenças inexistentes, sensação de desmaio iminente, às vezes você tem aquela, né, parece que rodou assim e tal, né? Então, esses são indicadores de que essa faculdade está se aflorando ali. Essa sensação de presença inexistente, isso acontece comigo de vez em quando, e olha que já tem um certo tempo de lida, né? Às vezes eu estou dando aula aqui, e aí eu vou dar um passo, eu tenho a impressão que tem alguém atrás aqui, e na verdade não tem ninguém, mas a gente tem a sensação dessa presença e não está aqui. A aceleração dos batimentos cardíacos, né? Olha o coração de novo aí, mudança de humor, né? Crises. Essa labilidade emocional é algo incrível, porque às vezes não aconteceu nada com você para você estar triste, não tem absolutamente nada que tenha te provocado aquilo, mas você está sentindo uma tristeza. Pode não ser seu, pode ser alguém que está próximo e que está trazendo essa tristeza. Assim também como o contrário, né? Às vezes você está na boa ali, né? E de repente chega uma alegria, uma felicidade, uma coisa que você não consegue se controlar e quer gargalhar até de acidente de avião, de trombada de trem, e você está dando gargalhada, né? Tem alguma coisa errada aí, tá? Tem alguma interferência aí mudando isso, né? E os arrepios, os calafrios, às vezes você chega num lugar e depois, nossa, estou me arrepiando aqui, tá, alguma coisa aqui nesse ambiente aqui que, né, você não está, aquela energia não está vibrando, né? Bom, e aí para ratificar, eu acho que eu antecipei esse slide aí quando fiz aquela demonstração, né? Usei aqui a Alessandra para ser o médium do dia e para demonstrar aquilo ali, que não precisa, né? Então, o bonitão ali, de terno, ele é o espírito comunicante, né? Ele está transmitindo ali, né, a ideia para a psicógrafa aqui, que está ali utilizando, né, a psicografia como o mecanismo da mediunidade dela. Então não tem aquela cena maravilhosa, fantástica do Ghost, que eu falei para vocês, é linda e maravilhosa e vai continuar sendo, mas considerando toda a licença poética possível, né? Rapaz, eu vou... minha avó me contou. Eu vou... Você viu no Vale a Pena Ver de Novo. Conta a verdade. Quando eu era pequena, estava passando. É de 85 aquela novela. Né? Não, eu acho que eu vi no Vale a Pena Ver de Novo mesmo. Eu acho que ela é de 80. Eu acho que ela é 70 e alguma coisa. Ela é de 90. Bom, tudo bem. Eu me lembro, eu vou admitir aqui, eu me lembro do Alexandre. Já tinha pessoas da minha família que eram espíritas, então eles assistiam e comentavam, e eu tenho essa lembrança. E depois reprisou, e aí quando reprisou eu já estava mais velha, e aí eu assisti com uma outra visão, um outro olhar, né? Então, aquela novela, ela retrata muitas coisas interessantes. Tinha uma das coisas naquela novela que me incomodava, porque as cenas que envolviam o Alexandre, né, que era o malvadão ali, eram talvez até um pouco mais reais. Aquilo que acontecia, as interferências que ele causava na pessoa, é aquilo mesmo, acontecia. O que me incomodava um pouco naquela novela, eu não me lembro, o Antônio Fagundes e a Torlone, eu não me lembro os personagens, né? Era a Torlone e o Fagundes, que quando ele chegava lá num céu, aí tinha um gramado, assim, aquele campo verdinho, coelhinho saltitando e tal. Aquele céu ali é que me incomodava um pouco, né? Porque se for aquilo é muito chato, né? Então é melhor ir para um umbral, porque deve ter um rock lá, churrasco, deve ter... Então, se tiver churrasco e rock and roll, eu prefiro o umbral, porque aquele céu lá de gramainha verdinha, coelhinho pulando, deve ser muito chato aquilo. Isso era a única coisa que me incomodava nessa novela, mas ela traz umas coisas interessantes. É isso aí. Um outro filme, já que você está querendo ver, então, O Nosso Lar. Agora, inclusive, acho que dia 25 agora. Não conseguiu? Tenta de novo. E o Nosso Lar 2 também está saindo agora. Não, ainda vai, está indo para o cinema. Acho que dia 25, se não me engano, vai.
Agosto, né? Ainda é em agosto, meu 25 amor. de agosto, não é isso? Então, eu falei dia 25. De agosto. Nós Isso. estamos em maio. Ah, pois é. É. É que eu já estou considerando que hoje já está em abril. Agosto de Deus. Isso. Bom, vamos avançar. Então, beleza, mas você tem razão, a novela trazia isso mesmo. Vamos só avançar um pouco mais aqui. Então, eu também antecipei isso aqui, porque eu falei da relação do mediúnico e do anímico, né? O anímico é o que diz respeito a você, não há nenhuma comunicação 100% mediúnica, sempre vai ter um componente anímico, porque a gente vai estar sempre imprimindo algo que é nosso na comunicação. Cadê a flamenguista que estava lá atrás? Ela não esperou chegar no slide que ia dar a resposta dela, porque ela falou de algo no início da aula, né? Tinha uma menina com a camisa do Vitória ali, eu mexi que era do Flamengo. Ela falou que havia um imã que atraía, né? Na verdade não é um imã, é isso aqui, ó. Então, ó, imagina que se essa aqui é a frequência, né, de um determinado espírito, e essa aqui é a frequência do médium, não tem compatibilidade, não sintoniza, né? Então não vai ter comunicação. Agora, nesse caso aqui, ó, há sintonia. Por quê? Porque a frequência, né, estão ali iguaizinhas, então sintoniza. Então, um exemplo que a gente pode dar disso é o seguinte: lá o cara da rádio, da emissora, ele bota lá uma antena que está transmitindo lá 88 MHz, então está uma frequência, né, 88 MHz é a frequência das ondas que estão sendo transmitidas. A gente no rádio em casa vai sintonizar lá no dial o 88 MHz, aí houve sintonia, pronto, o rádio começa a trazer aquela comunicação. Então é mais ou menos assim, é preciso que o espírito esteja vibrando numa determinada frequência e o médium também capaz de reproduzir aquela vibração, aquela frequência. Aí há a comunicação. E nós, né, cada um de nós, vivemos numa faixa, a gente não tem uma frequência ali cravadinha, fixa, o tempo todo, né? Eu agora estou falando aqui com vocês, estou alegre, feliz. Daqui a pouco alguém pisa no meu calo, pronto, estou eu com raiva. Olha, já mudou variou a minha emissão de frequência, né? E algumas vezes, durante um dia, a gente varia isso várias vezes, né? Essa labilidade é comum para todo mundo. Então, o que significa isso? Que todos nós vivemos numa faixa. A gente pode estar nessa frequência daqui até aqui. E aí, quando eu estou aqui, eu sintonizo com quem? Quando eu estou aqui, eu sintonizo com quem? Então, é isso, aquele orar e vigiar, né? Lembra que Jesus falou? Olha só, quando eu estou com a frequência aqui, se eu oro e vigio, eu melhoro ela. A gente tem que estar nesse cuidado o tempo todo. Esse? Bom, então, Adenauer vai dizer sobre isso que falamos agora, que por afinidade os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem o fenômeno. Então, só ratificando, né, o que a gente acabou de falar. Bom, papel do médium, dos médiuns. O espírito do médium é um intérprete porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Então, o seu Justo perguntou isso no início, né? A resposta aí. O veículo e filtro do pensamento do espírito, né? Ele é o veículo, mas também o filtro. Ele vai tolir, né, o inapropriado ali para que seja transmitido com fidedignidade, mas eu posso tirar aquilo o que é desnecessário. Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Então, eu não posso alterar. O cara está aqui falando uma coisa e eu mudar a mensagem, aí não, aí está errado. Mas, mantendo a fidedignidade, eu posso filtrar o que não é necessário. Grupo que promove, então, nas reuniões mediúnicas institucionais, é um grupo que promove o intercâmbio entre desencarnados e encarnados, é realizado por espíritos encarnados e desencarnados. Em qualquer reunião mediúnica, a equipe de desencarnados, às vezes, é maior do que a equipe de encarnados,
né? A gente não pode deixar de lembrar disso. Os objetivos: esclarecimento, diálogo, auxílio mútuo. Para Kardec, ele colocou como 3 classificações. A primeira, as reuniões frívolas, que são aquelas que não têm um propósito, né, perguntas bobinhas, e aquilo que não tem um propósito de seriedade, ou de estudo, ou de progressão. Mas tem as reuniões experimentais, das quais a gente terá essa experiência aqui, eu já falei para vocês. As instrutivas são aquelas que os espíritos trazem informações, instruções, né, para que a gente possa seguir. Opa, volta aqui, está correndo aí. E quais são elas? As reuniões de cunho experimental, de desenvolvimento, de desobsessão, que pode ser presencial ou não, reuniões de cura, de produções instrutivas, de produção artística, quer dizer, uma reunião para produzir quadros, para produzir, por exemplo, a gente tem José Medrado aqui, né, que produz estátuas, né, tem não só quadros, mas ele também faz estatuetas, esculturas, né, então é um tipo de reunião possível. Aqui na nossa casa, a gente tem alguns campos de trabalho. Então, como a fórmula, né, para o desenvolvimento mediúnico é estudo e trabalho, então não poderia ser de forma diferente, deveria se oferecer o campus de trabalho. E esses campos, então, quando nós aqui, né, estamos no ciclo 1, chegar no ciclo 3, a gente vai ter, para você ter uma ideia, contato com a mediunidade. No ciclo 1 você tem uma mediúnica. No ciclo 2, não tenho certeza, talvez tenha umas 2 ou 3. No ciclo 3, você tem uma mediúnica por aula. Você tem o primeiro tempo da aula. No 3? No 2? Então, no 2 tem uma a cada 5 aulas. Então, cada fechamento de módulo, uma mediúnica. No 3, você tem uma por aula. Então, o cara vai falar, o expositor lá vai falar sobre um tema, faz uma mediúnica no segundo tempo baseado naquilo. Na outra aula, fala um tema, mediúnica. Então, olha como é que a gente vai estreitando a relação com a mediunidade. Mas, para que você, depois do ciclo 3, possa vivenciar isso na prática, você vai para os campos. E aí, no campus 1, você vai trabalhar com passe. No campus 2, é o chamado antigo DM, né, que era o desenvolvimento mediúnico. Então, você vai passar pelas fases do aprimoramento da mediunidade. No campus 3, é uma mediúnica de atendimento de fichas. A gente faz uma desobsessão a partir de um relato que é colocado numa ficha, e a pessoa impregna ali a sua energia, e na hora do trabalho a gente vai resgatar lá, se porventura tiver algum espírito no campo daquela pessoa, ele vai ser trazido ali para ser esclarecido. O campus 4, que acontece aqui às quartas-feiras, é a desobsessão presencial. Então, a pessoa, o obsediado, né, ele vai estar ali presente até que seja atraído a pessoa, né, que está ali no campo dele. Ele pode sair e o trabalho continua sem ela. E o campus 5, que é o trabalho de cura, que aqui acontece às sextas-feiras. Então, que é uma mediúnica que visa, né, levar a cura a partir, né, do tratamento perispiritual. Então, é só importante ressaltar que não é aquele trabalho de cirurgia, né, como a gente já viu em outros lugares. Aqui não, é uma mediúnica que visa tratar o perispírito. E aí, quando o perispírito está bom, ele vai refletir no corpo físico também a mesma coisa. Então, considerando, né, que a causa da doença pode estar lá no perispírito. Então, como se trata o médium e o fenômeno mediúnico? Como se trata de uma conquista evolutiva, oriunda de um desenvolvimento e das transformações sucessivas da mente humana, a mediunidade deve ser aplicada na vida em geral, não se restringindo ao uso institucional ou caritativo, que é uma das suas muitas utilidades. Então, isso aí me leva àquela questão primeira, né, que trouxemos, de que até hoje eu não encontrei um botão que desliga a mediunidade, né? Então, somos médios o tempo todo, mas é preciso que a gente tenha essa compreensão, né, esse entendimento que eu preciso saber como utilizá-la, né, em todas as áreas da minha vida. Isso está lá no livro O Voo do Espírito, de Adenauer Novaes. Bom, me perdoe por ter corrido um pouquinho agora no final, mas foi necessário para que pudesse
concluir, entregar todo o conteúdo. E por hoje eu agradeço, muito obrigado por terem escolhido estar aqui, né, mas ainda nos veremos aí em outros encontros ao longo do curso. Um bom dia, paz a todos.